Olá, o tema da aula de hoje são os princípios constitucionais tributários. Esse tema ele é muito importante nas disciplinas que tratam do direito, mas especialmente importante no direito tributário, uma vez que qualquer tributo que desrespeite esses princípios será um tributo inconstitucional, ou seja, o contribuinte, o sujeito passivo, não deverá ou não precisará pagar este tributo, de modo que esse tema ganha um contorno muito mais importante do que em outras disciplinas. Princípio da legalidade. Este princípio ele tem uma importância fundamental dentro da sociedade, uma vez que, em relação ao particular, ele está livre para fazer o que for, o que não estiver proibido em lei. Por outro lado, o Estado ele só poderá fazer aquilo que estiver autorizado em lei. Vamos ver então o que diz em matéria tributária o texto da Constituição sobre o princípio da legalidade. Constituição Federal, artigo 150, inciso 1º, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1º, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Dessa maneira, portanto, o Estado só poderá exigir tributo ou o aumento de um tributo de um particular, de um contribuinte, se houver prévia autorização legal. É claro que o aumento do tributo ele pode se dar de várias maneiras, seja com aumento de alíquotas e aumento da base de cálculo, como seria o natural, como também com a supressão de benefícios fiscais ou isenções. O Estado, em qualquer uma dessas situações, só poderá suprimir esses benefícios de modo a resultar em aumento da carga tributária ou a criação de novo tributo através de prévia lei. Quando se fala em lei, se fala lei em sentido estrito, ou seja, normalmente lei ordinária e lei complementar. O Estado, muitas vezes, procura fazer correção monetária da base de cálculo dos seus impostos. É natural que isso aconteça no IPVA, no IPTU, no ITR. Nesses casos, entretanto, é preciso também que o aumento que seja superior ao índice de correção monetária esteja também previsto em lei. A mera correção monetária, ela pode ser feita sem a presença de lei, por mero decreto, por mera portaria. Entretanto, quando vai se aumentar além do valor da correção monetária, exige-se, por força do artigo 150, inciso 1, a presença da lei. A súmula 160 do STJ é muito clara em definir que, no caso do IPTU, não se pode aumentar o valor da base de cálculo além da correção monetária do período inflacionário. Dessa maneira, portanto, independentemente do modo como se queira, como o Estado pretenda aumentar a carga tributária, ele deverá fazê-la sempre mediante lei. Há, evidentemente, como em toda regra, exceções a esse princípio. A própria Constituição Federal estabelece uma série de exceções, que nós devemos, então, examinar a partir de agora. Exceções quanto aos impostos. Teremos exceções de impostos que são utilizados como instrumentos de política econômica, como instrumentos de política financeira e também como instrumentos de política industrial. Evidentemente que a exigência e a urgência de aumentos da carga tributária repentinas, como nesses casos em que os impostos são instrumentos de política econômica, industrial ou financeira, a urgência dessas situações exigem também uma celeridade na hora de aumentar a carga tributária. Por essa razão, a Constituição prevê que o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF e também o IPI são exceções ao princípio da legalidade. Entretanto, essa exceção, ela diz respeito apenas às alíquotas desses impostos. A base de cálculo e as outras características deverão sempre estar previstas em lei. Ao lado dessas exceções, temos também dois impostos, na verdade dois tributos importantes que também estão inseridos nesse rol de exceções.
Trata-se, primeiro, da exceção quanto ao ICMS. Alíquotas do ICMS que incidam sobre combustíveis e lubrificantes, também, apenas essa que incida sobre combustíveis e lubrificantes, ela também é exceção ao princípio da legalidade, de modo que pode ser modificada por instrumentos legais infralegal ou instrumentos infralegais. A outra exceção diz respeito agora não mais a imposto, mas sim a contribuição especial. Me refiro à contribuição de intervenção no domínio econômico, prevista no artigo 177, parágrafo 4º da Constituição Federal. Também esta contribuição, ela é exceção ao princípio da legalidade quanto às suas alíquotas, de modo que se insere nesse rol que acabamos de estabelecer. Atenção, pessoal, isso é muito importante. Essas exceções, tanto ao imposto de importação, quanto ao imposto de exportação, como ainda do IOF e do IPI, ela só poderá haver variação por ato infralegal desde que exista uma lei previamente estabelecendo os limites em que poderão variar as alíquotas. De modo que, por esta razão, alguns autores dizem que não há uma exceção, mas apenas uma aparente exceção ao princípio da legalidade, uma vez que as balizas da alíquota já estarão previamente estabelecidos na lei. É importante também lembrar que quanto às outras duas exceções, ICMS, combustíveis e lubrificantes, e a contribuição de intervenção no domínio econômico, a Constituição nada fala sobre limites em que deverão variar as alíquotas. Entretanto, elas estão inseridas, sim, dentro do rol dessas exceções. De modo que, junto com este rol de exceções, todas as outras características deverão estar previamente estabelecidas em lei. E apenas as alíquotas poderão, então, e serão consideradas exceções a este princípio. Princípio da irretroatividade. Essa é mais uma das garantias que o contribuinte tem, prevista no texto da Constituição. Ela garante ao contribuinte que ele não será tributado sobre fatos anteriores ao início da vigência da lei que criou ou aumentou um tributo. Evidentemente que isso oferece segurança jurídica aos contribuintes, uma vez que os fatos passados não serão atingidos por uma nova lei. Vamos examinar então o texto da Constituição que trata deste princípio. Constituição Federal, artigo 150, inciso 3º, alínea A. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3º, cobrar tributos. Alínea A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. É importante ressaltar que o princípio da irretroatividade se refere à vigência da lei e não à sua publicação, uma vez que é comum termos leis que são publicadas, mas que passam um período denominado de vacatio legis, sendo que a partir daí, então, ela começará a produzir efeitos. O princípio da irretroatividade se refere à vigência e não à publicação da lei. Outro princípio, que é considerado também uma garantia fundamental ao contribuinte, chama-se princípio da anterioridade, uma das garantias consideradas pelo Supremo Tribunal Federal como cláusula pétrea da Constituição. Este princípio, ele estabelece o marco inicial em que poderá começar a produzir efeitos a lei tributária que criou ou que aumentou um tributo. Vamos examinar, então, o texto da Constituição sobre esse tema. Constituição Federal, artigo 150, inciso 3º, alínea B. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3º, cobrar tributos. Alínea B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. O princípio da anterioridade, portanto, estabelece que o marco inicial da produção de efeitos da lei tributária que tiver criado um tributo ou aumentado um tributo já existente,
O marco inicial será sempre o exercício financeiro seguinte. Em outras palavras, o ano seguinte. A lei tributária, portanto, que tenha aumentado ou criado um tributo, só poderá começar a produzir efeitos a partir do exercício seguinte, do ano seguinte a que a lei foi publicada. Uma dúvida que merece destaque a respeito do princípio da anterioridade é se a lei que modifica os prazos de pagamento do tributo, no sentido de diminuí-la, se ela está ou não sujeita ao princípio da anterioridade. O Supremo Tribunal Federal sumulou a questão na súmula 669 e disse que este aspecto não precisará respeitar o princípio da anterioridade. Evidentemente que a doutrina não concorda com essa posição, mas a súmula do Supremo Tribunal Federal praticamente pacificou a questão. Quanto às exceções ao princípio da anterioridade, nós sabemos que existem tributos que, por sua urgência e necessidade, especialmente em função do fim a que se destinam, instrumentos de política econômica, industrial, financeira, eles precisam produzir efeitos imediatamente e, portanto, são consideradas exceções ao princípio da anterioridade, como já eram exceções também ao princípio da legalidade. Quanto aos impostos, as exceções referentes aos impostos, nós temos novamente como exceções imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, relativamente às alíquotas. As alíquotas desses impostos podem ser alteradas e produzir efeitos imediatamente, não precisam aguardar o ano seguinte. Uma outra exceção ao princípio da anterioridade diz respeito ao imposto extraordinário de guerra, prevista no 154.2 da Constituição Federal. Esse imposto, por razões óbvias, também poderá produzir efeitos imediatamente à publicação da sua lei, não necessitando aguardar o exercício financeiro seguinte. É importante ressaltar aqui que a exceção não se refere apenas à alíquota, mas a todas as características desse imposto. Uma outra exceção ao princípio da anterioridade diz respeito ao empréstimo compulsório, mas apenas ao empréstimo compulsório previsto no artigo 148, inciso 1, que se refere à calamidade pública e guerra externa, guerra declarada ou iminente. Ora, por razões óbvias que também a criação de um empréstimo compulsório nessas condições, ela precisa arrecadar recursos imediatamente, sem poder aguardar o ano seguinte para essa arrecadação. É importante ressaltar, entretanto, que, no caso do empréstimo compulsório, nos referimos não apenas a alíquotas, mas sim a todas as características desse tributo. A última exceção ao princípio da anterioridade diz respeito à contribuição de intervenção no domínio econômico. Esta exceção, ela se refere, entretanto, apenas à alíquota dessa contribuição. A alíquota da contribuição de intervenção no domínio econômico, ela pode variar através de decreto, como nós já vimos, e produzir efeitos imediatamente, novamente sem precisar aguardar o ano seguinte para que a arrecadação do aumento ou, do aumento da alíquota efetivamente possa acontecer. Dentro das exceções que nós acabamos de ver, eu gostaria de destacar como muito importante a exceção das alíquotas do ICMS. Isto é muito importante, pessoal. As alíquotas que são excepcionadas quanto ao princípio da anterioridade no que se refere ao ICMS são apenas aquelas que incidam sobre combustíveis e lubrificantes. Portanto, os demais produtos sobre os quais incidam o ICMS, eles deverão aguardar o exercício financeiro seguinte para produzir efeitos. E isto é muito importante. ICMS que incidir apenas sobre combustíveis e lubrificantes são exceções. Os demais não estão contemplados como exceção da anterioridade, como acabamos de ver. Anterioridade nonagesimal, ou dos 90 dias. Esta garantia é uma espécie de variante do princípio da anterioridade que nós vimos há pouco. Ela se refere a alguns tributos que precisam aguardar necessariamente 90 dias para começar a produzir efeitos. Vamos examinar o que diz o texto da Constituição sobre o tema. Constituição Federal, artigo 150, inciso 3º, alínea C, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3º, cobrar tributos. A linha C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Este princípio da anterioridade nonagesimal, ele veio a acrescer garantias ao contribuinte, uma vez que, além do princípio da anterioridade clássica, que nós vimos há pouco, os tributos, como regra, deverão respeitar também o princípio da anterioridade nonagesimal. Esta anterioridade nonagesimal, portanto, exige ou determina que, quando for aumentar a carga tributária, seja criando um tributo que não exista, seja aumentando a carga tributária de um tributo já existente, é necessário que, como regra, se aguarde 90 dias para que se possa produzir efeitos este aumento de carga tributária. É necessário em justa posição com o princípio da anterioridade clássica que nós vimos há pouco. Portanto, esses dois princípios estarão justapostos para determinar o marco inicial do aumento do tributo, ou do aumento da carga tributária. Temos exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal, e elas estão previstas no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. São elas: o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, o imposto de renda, o imposto extraordinário de guerra. Também temos exceções quanto a outros tributos. O empréstimo compulsório previsto no artigo 148.1 da Constituição, de calamidade pública e guerra externa, também, a toda evidência, é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Temos ainda mais duas exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. Trata-se da fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Portanto, se os estados e os municípios quiserem modificar a base de cálculo desses impostos, no sentido de aumentar, no sentido de elevar a carga tributária, poderá fazê-lo sem observar o princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, sem aguardar os 90 dias para tanto. Importante lembrar que o princípio da anterioridade nonagesimal, antes previsto apenas para as contribuições sociais, no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, agora se tornou regra geral, na medida em que a emenda 42 de 2003, como vimos, acrescentou a linha C ao artigo 150.3 da Constituição. Depois de examinar as exceções do princípio da anterioridade nonagesimal, devemos destacar que o IPI não está entre essas exceções. E, portanto, pessoal, é importante ressaltar, e isso é muito importante, que o IPI, embora seja exceção ao princípio da anterioridade, não é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, de forma que o aumento da carga tributária no que diz respeito ao IPI deve aguardar 90 dias para ser aplicada, embora os efeitos possam ser produzidos no mesmo ano. Princípio da vedação ao confisco. Vamos examinar o que diz a Constituição a respeito desse assunto. Constituição Federal, artigo 150. Inciso 4º, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 4º, utilizar tributo com efeito de confisco. Trata-se de mais uma garantia ao contribuinte de que o seu direito de propriedade não será violado por excessiva carga tributária. É claro que, como se trata de um conceito fluido, um conceito aberto, é difícil definir, desde logo e a priori, o que seja confisco. É preciso que se examine, portanto, o caso concreto, para se dizer se estamos ou não diante de um efeito confiscatório da tributação. Não é possível se dizer também que uma alíquota de 100% seja confiscatória e uma alíquota de 20% não seja. Uma alíquota de 20% que incida sobre o imóvel, sobre o IPTU, seguramente, ou com muita certeza, ela será considerada confiscatória. Entretanto, uma alíquota de 100% sobre cigarros, de IPI sobre cigarros, não será considerada confiscatória. Portanto, isso demonstra a relatividade desse conceito, que deve ser examinado no caso concreto.
O fato é que a Constituição, embora não nos dê muitos parâmetros para definir o que seja confiscatório, ela veda sim esse efeito confiscatório da excessiva carga tributária. Princípio da capacidade contributiva. Vamos examinar o que diz o dispositivo da Constituição a respeito desse assunto. Constituição Federal, artigo 145, parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. O princípio da capacidade contributiva, ele tem, na sua essência, a determinação que a carga tributária seja distribuída de acordo com a possibilidade de cada um pagar seus tributos. De maneira que ele é, na verdade, o reflexo do princípio da igualdade em matéria tributária. São expressões do princípio da capacidade contributiva em matéria tributária, ainda, a chamada progressividade fiscal e a progressividade extrafiscal, que alguns tributos têm por característica, uma vez que a Constituição assim determina. Por exemplo, alguns tributos, como o imposto de renda, necessariamente devem ser progressivos. Significa dizer que, quanto maior for a riqueza a ser tributada, maior deverá ser a alíquota correspondente. A progressividade, portanto, ela é diferente da mera proporcionalidade. Eu tenho impostos que têm uma determinada base de cálculo e sobre ela vai incidir apenas uma alíquota. E claro que o resultado disso será maior ou menor em função do aumento desta riqueza. Não é o que acontece com a progressividade. Uma vez que a progressividade ela terá um aumento da carga tributária em função do aumento da riqueza. Em outras palavras, quanto menor for a base de cálculo, menor deverá ser a alíquota. Ao passo que quanto maior for a dimensão da riqueza, a base de cálculo, maior deverá ser a alíquota correspondente. Temos, portanto, aqui o que nós conhecemos por progressividade fiscal, previstas para o imposto de renda, por exemplo, na Constituição Federal. Por outro lado, nós temos a chamada progressividade extrafiscal, que é aquele aumento da carga tributária em função de outro fator, de outra característica, que não seja exatamente o aumento da dimensão da riqueza, o aumento da base de cálculo. Significa, portanto, que nós temos alguns tributos que são progressivos em função que não seja da riqueza, mas em função de outros fatores. É o caso do atendimento ou do desatendimento à função social da propriedade. O ITR, que é o imposto que incide sobre a propriedade territorial rural, ele será progressivo em função do tempo que você deixe de dar atendimento à função social da propriedade. Significa dizer, portanto, que o aumento da carga tributária aqui, ele não está condicionado ao aumento da riqueza, mas sim ao fato desta pessoa não atender à função social da propriedade. Uma outra consequência do princípio da capacidade contributiva é o que conhecemos por princípio da seletividade. Eles são um modo que a Constituição estabeleceu para se aplicar a capacidade contributiva aos denominados impostos indiretos, como o IPI e o ICMS. Nessa medida, portanto, para que se atenda ao princípio da seletividade, é preciso que o legislador, quando vai estabelecer as alíquotas do IPI e do ICMS, que ele leve em consideração se se trata ou não de um produto essencial. Quanto mais essencial for o produto, menor deve ser a alíquota a incidir sobre ele. Portanto, produtos da cesta básica, além de, o ideal seria não sofrer nenhum tipo de incidência tributária, mas se for incidir, que incida da menor maneira possível, da menor modo possível, uma vez que a seletividade impõe que, como se trata de um produto essencial, deve ele ser protegido pela legislação tributária. Por outro lado, produtos supérfluos, como cosméticos, bebidas alcoólicas, tabaco, carros de luxo, etc., são produtos que devem sofrer uma incidência tributária muito maior, uma vez que a seletividade impõe esta determinação.
É importante chamar a atenção, entretanto, que, apesar do princípio da seletividade ser uma consequência do princípio da capacidade contributiva em relação aos impostos indiretos, a Constituição acabou por utilizar, quando trata da seletividade para o ICMS, da expressão poderá ser seletivo, ao passo que no caso do IPI, ela disse deverá ser seletivo. Por conta dessa imprecisão, tanto a legislação quanto a jurisprudência têm entendido que, no caso do ICMS, ele poderá ser seletivo, ou seja, vai da vontade do legislador. Por essa razão, então, é que nós temos, na maioria dos estados, a energia elétrica, que é um bem extremamente essencial, extremamente importante, sendo gravado normalmente com a maior alíquota do ICMS dos estados. Algo que contraria, a toda evidência, o espírito da Constituição no que diz respeito à capacidade contributiva. Por fim, vamos às nossas dicas de estudo. Como dica de estudo dessa aula, seria importante a leitura atenciosa e detalhada dos artigos que representam os princípios que nós vimos em aula, especialmente as exceções ao princípio da legalidade e da anterioridade, e ainda da anterioridade nonagesimal. Certamente esses temas estarão no concurso que vocês vão enfrentar. É isso. Até a próxima aula.